Brasil tem mais de 500 mil de mortos pela Covid-19. E Bolsonaro disse que esse número não passaria de 800. Desdenhou do perigo da ciência e da dor das famílias. Insultou a China e sua vacina, dizendo que era coisa de comunista. Mas a grande nação asiática, nesse momento, tem menos de 6 mil mortos pela Covid. E exporta exemplos e vacinas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, que tem 5 maracanãs cheios de cadáveres e uma pandemia fora do controle. Mas o povo brasileiro está nas ruas, em grandes manifestações, pedindo fora Bolsonaro e o fim do genocídio. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação saudá-los a todos, uma saudação fraternal. E vamos hoje falar de um tema bastante trágico, novamente, da realidade brasileira. O Brasil está atingindo a marca de 500 mil mortos, 500 mil de mortos pela Covid. E isso se deve a uma série de medidas não adotadas, medidas programadas, omissões deliberadas e, podemos dizer, até criminais por parte do governo federal, que não quis adotar todas as medidas previsíveis, preventivas, possíveis para evitar isso que é uma tragédia de 500 mil de mortos. E para nos analisar como chegamos a esse resultado tão lamentável, tão trágico, tão macabro, nós temos uma voz muito experiente, a doutora Ana Costa, que é médica sanitarista, especialista nesse tema exatamente, professora de pós-graduação, mestrado na Universidade de Brasília e também dirigente do SEB, Centro de Estudos Brasileiros em Saúde, uma das protagonistas da reforma sanitária brasileira. Muito boa noite, doutora Ana Costa. Bem-vinda à Telesur. Muito boa noite, Beto. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar aqui falando à Telesur e uma tristeza, ao mesmo tempo, diante da situação trágica que o Brasil vive atualmente, representando não só um perigo para nós brasileiros, mas um perigo para todo o continente americano, né? Doutora, como é que nós chegamos a essa situação? Porque a Comissão Parlamentar de Investigações do Senado está revelando, né, para assombro geral, uma quantidade de omissões deliberadas, intencionais, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação. Por que chegamos a esses números tão trágicos de 500 mil de mortos? Então, na verdade, o Brasil dispõe de um acúmulo de conhecimento e de conhecedores desse tema muito grande, né? Nós temos instituições fortes no campo da saúde pública, da saúde coletiva no Brasil. Todas as universidades hoje desenvolvem pesquisas nesse campo. Somos um dos países que mais produz conhecimento científico nesse campo da saúde coletiva, e, por conta disso, desde o início, quando o governo começa a mostrar o que fez e o que não fez, e as suas atitudes e as suas omissões, nós começamos a fazer um debate, constituímos uma frente de entidades, de mais de 100 entidades do campo da saúde e de movimentos populares, que apresentou um conjunto de propostas ao governo e ao parlamento e ao judiciário, mostrando o que é que deveria ser feito. E logo no início, nós já identificávamos que o caminho adotado não era o caminho necessário para um bom enfrentamento da Covid. Isso foi se agravando porque, de alguma forma, o primeiro-ministro Mandetta ele insistia, ele é um indivíduo que não é do nosso campo político, é do campo mais conservador, mas ele é um médico, um profissional que sabe
o que deve ser feito, não é? Então, ele começou a ter um confronto com o presidente da República em relação às medidas que eram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Esse ministro ele cai, desde então, o ministério passa a ser entregue praticamente ao governo, ao presidente da República, né? Teve uma rápida passagem de um outro médico, o Taixe, mas que não aguentou também pela mesma razão, e o ministério passa a ser dirigido por um militar que nada entendia de SUS, de Sistema Único de Saúde, que é um grande avanço no Brasil e que, inclusive, inspira os outros países latino-americanos enquanto modelo de organizar o setor saúde, um sistema único que garante o direito universal à saúde. E esse indivíduo que passou a dirigir esse grande sistema universal de saúde nunca tinha ouvido falar no SUS, nada sabia sobre ele, e nem sobre saúde, nem sobre nada da área, o que convinha muito bem ao presidente, porque aí todo o que o presidente interessava, que era avançar na tal imunidade de rebanho, que foi cogitado logo no início da pandemia até por alguns outros países, mas que rapidamente foi abandonado, porque essa estratégia ela seria absolutamente inconsequente, porque ela custaria um volume de mortes muito grande, como o que está acontecendo no chamado experimento de Manaus, né? Mas agora nós temos aí uma situação em que, pela Comissão Parlamentar de Investigações do Senado, né, não se comprou respiradores, não se comprou oxigênio a tempo, teve que vir, inclusive, da Venezuela. Equipamento de proteção individual, não se comprou equipamento. O setor saúde entregue aos militares, os militares que têm lá suas fábricas, ao invés de fazer conversão de produção, eles fizeram ouvidos surdos, né? E não compraram, não adquiriram, não providenciaram, e o que nós perdemos de profissionais de saúde para essa pandemia é um escândalo. Nós somos o país que mais perdeu profissionais de saúde, um país que tem escassez de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, de auxiliares de toda a ordem. Nós perdemos demais em todas as regiões, né? E logo no começo do governo, mais de 10 mil médicos cubanos foram praticamente enxotados do Brasil. Exatamente, foram enxotados do Brasil, né? Inclusive com um discurso absolutamente equivocado. Aliás, a nossa categoria, os médicos, teve uma grande responsabilidade na eleição do Bolsonaro, não é? Porque foram corporativamente contrários, na sua maioria, ao programa Mais Médicos, à presença de profissionais médicos estrangeiros no Brasil e que vieram para ocupar não o lugar deles, mas o vazio que eles nunca ocuparam, que são os territórios longínquos, né, onde a população nunca tinha tido a chance de ter profissionais de saúde. Mas então foi isso, né? Quer dizer, a partir dessa angústia, dessa situação que ele vai se afastando cada vez mais das medidas protetivas, das medidas que poderiam prevenir, né, ele passa a ter uma rápida defesa de não isolamento social, não paralisação de atividades econômicas para conter a transmissão do vírus. Ele passa a defender que, se parar, o Brasil acaba, a economia acaba. Então, isso sendo um grande equívoco, porque nós sabemos que todos os países que tiveram lockdown longos e eficientes e que tiveram impacto sobre o andamento da pandemia, esses países retomaram o crescimento econômico de uma forma mais rápida. Mas ele sustentou
esse discurso. Ele não quis dar auxílio emergencial para as pessoas estarem nas suas casas. Foi o Congresso Nacional que votou um auxílio mais decente. Ele queria um auxílio ridículo de R$ 200, que, para que vocês tenham uma ideia, não dá para comprar duas cestas básicas para uma família, né? Então, essa situação foi se agravando, né? Nós tivemos a primeira curva, que já perdemos muitos brasileiros. Ele insistiu que a pandemia estava acabando, passou a abrir todo o comércio, né? E tensionar uma coisa muito importante, porque ele tensionava com os governadores e com os prefeitos que tentavam fazer alguma coisa. Criou-se um debate das relações interfederativas que foi muito tenso, não é? Mas que botando, de um lado, prefeitos e governadores que gostariam e que quiseram e que fizeram, de fato, alguma coisa contra o governo federal. E uma coisa importante que tem pouca visibilidade, ele estabelece um ritmo de financiamento da saúde, o financiamento que foi designado para a Covid, um ritmo lentíssimo. A gente brinca, ele sentou em cima do dinheiro. O Bolsonaro não liberou o dinheiro que foi aprovado pelo Congresso Nacional para combater a Covid, que deveria ser liberado para estados e municípios. Ele não liberou isso. Muito embora tenha liberado quase 3 trilhões de reais para os banqueiros, que embolsaram esse dinheiro e não distribuíram, não investiram. Exatamente. Então, assim, ele escolheu o pior caminho. Agora, me parece, o mais grave é que ele não interrompe essa caminhada dele, essa jornada genocida. E mais, tem uma coisa grave, porque, apesar dos profissionais de saúde, das autoridades, dos governadores e prefeitos tentarem uma narrativa, um discurso junto à população, isso é rapidamente neutralizado por ele, que contradiz e que indica um outro caminho. Exemplo, o uso das máscaras. O Brasil nunca, não só teve baixa adesão ao isolamento, baixíssima, nós nunca ultrapassamos 60% da população, mesmo naquelas cidades e estados onde se decretou lockdown. Nós tivemos uma baixa adesão ao uso de máscaras, inclusive entre os elementos e os atores do governo, e principalmente ele, o presidente, que não passa essa mensagem. Ao contrário, ele diz que a máscara é desconfortável, que a máscara está provado que não adianta nada, e ele inventa um discurso falsamente fundamentado numa ciência que eu não sei de onde que ele inventa, mas que toda ela caracterizada por uma leitura enviesada e de acordo com os interesses dele, né? De sorte que a população fica perdida no meio de uma confusão de informação que é muito grave. Eu acho que a pandemia no Brasil hoje, todas as nossas estimativas é de que ela poderia se tivesse uma boa intervenção, e com o SUS que nós temos, o Sistema Único de Saúde esparramado no Brasil inteiro, a pandemia seria admissível que 100 mil brasileiros tivessem sido mortos, mas não 500 mil. Nós hoje temos a certeza que 400 mil pessoas que estão mortas hoje, essas mortes foram provocadas por essa condução nefasta, omissa, genocida do governo federal. Isso é muito doloroso, porque se nós tivéssemos feito o que deveria, e se nós fizermos hoje, ainda podemos salvar. Se nós hoje pudermos avançar, por exemplo, no processo da vacinação, essa é uma outra novela complicada, porque o Brasil
ele retardou muito na aquisição de vacinas, ele teve uma omissão na negociação de vacinas que foram oferecidas ao governo e estiveram disponíveis para vacinar a população brasileira. Lembre-se, o Brasil possui o melhor programa de imunização do mundo. Exato, nós temos uma capacidade de vacinar mais de 2 milhões de pessoas por dia. Nós conseguimos vacinar, na época da epidemia do H1N1, nós conseguimos, em 3 meses, vacinar toda a população exposta, caladinho, sem nada de imprensa, porque é obrigação do SUS. Isso faz parte da rotina do SUS. Agora, como eles tensionaram de toda forma e não adquiriram a vacina, nós estamos vacinando a passos lentíssimos. Veja que nós hoje temos no Brasil, depois de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em vacinação, nós não ultrapassamos 12% da população vacinada. Muito Isso bem. É muito, muito, muito baixo. Não é? Porque nós precisaríamos de estar aí com pelo menos 30% da população vacinada para a gente começar a ter impacto efetivo na mortalidade. Nós estamos agora entrando na terceira onda, e o que vem pela frente ainda são dias duros e amargos para o Brasil. Doutora Ana Maria Costa, nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil e no próximo bloco vamos conversar mais sobre a questão da vacina, sobre o porquê de certas vacinas serem privilegiadas e outras inibidas, praticamente vetadas. Que razões haveria para isso? Latitude Brasil faz uma pequena pausa e volta já conversando com a doutora Ana Maria Costa, sanitarista, professora da Universidade de Brasília e dirigente do Centro de Estudos Brasileiros de Saúde. Até já. Latitude Brasil está de volta. Tragédia brasileira, 500 mil de mortos pela Covid. Uma tragédia, e pode-se dizer, em boa medida, programada pelos atos e pelas omissões do governo, que não comprou vacina a tempo, não adotou a medida preventiva. E é sobre isso que nós estamos conversando aqui com a doutora Ana Maria Costa, que é médica sanitarista, professora da Escola Superior de Ciências de Saúde e também membro do SEBS, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. Ela é médica sanitarista, como já foi dito. Doutora, nós tivemos aí uma lentidão muito grande na vacinação. Essa vacinação continua lenta, se arrasta, o que, de certa forma, nos permite dizer que a pandemia estaria sob, digamos, fora de controle. A senhora também vê assim uma pandemia fora de controle ainda? Estamos com a pandemia fora de controle. Essa pandemia, ela estaria controlada se nós estivéssemos baixando a taxa de transmissão. Nós, ao contrário, uma semana ela consegue abaixar alguns décimos, na semana seguinte sobe vertiginosamente. Enquanto nós não tivermos uma seriedade que a população, de alguma forma, é a única que vem se mobilizando e não mobiliza o suficiente, uma seriedade no isolamento social, com essa lentidão na vacina, nós ainda vamos penar muito e perderemos muitos e muitos ainda para a Covid. O cenário, eu não sei se você se lembra, lá no início, e o Imperial College segue construindo cenários,
é que esse número, até a gente conseguir uma imunidade coletiva, que se consegue através da vacina, que esse número ainda vai se apresentar pelo menos até 700, 800 mil mortos. É muito triste isso. Nós podemos ainda evitar, se houver uma seriedade na condução, se o Ministério da Saúde assumir uma condução de apoiar os estados e o governo federal dar incentivos financeiros para que isso aconteça, e um isolamento, um apoio para que se faça isolamento social, distanciamento em áreas que são... Porque hoje nós conhecemos a pandemia, a gente consegue territorializar os territórios que têm mais risco, menos risco, que estão se comportando de uma forma ou de outra. Isso tudo o SUS sabe fazer e faz. Então, é possível você estacionar, por exemplo, interromper a movimentação e a intensificação de distanciamento e isolamento em um bairro, em 2, 3 bairros, numa cidade, outra cidade. Nós estamos tendo hoje um movimento muito grande do interior para as capitais. E é muito grave essa situação, Beto, porque no interior a infraestrutura de atendimento é mais frágil, é muito mais frágil. Quem adoece no interior, a chance de morrer é muito maior, porque não tem chance de ter um atendimento hospitalar, e quando tem, já é tardiamente. Nós estamos tendo caos, o mesmo caos que nós tivemos em Manaus em relação à infraestrutura do tratamento com oxigênio terapia, nós estamos tendo em outros estados também. Acabamos de ter agora as notícias de Mato Grosso do Sul, tem caos no interior de vários e vários estados. Às vezes até em São Paulo, que é a maior cidade da região. Em Minas Gerais, exatamente. Então, assim, essa pandemia ela desafia demais todo mundo. Nós temos experiências muito positivas, que se fizer isso, dá certo, o caso de Araraquara. Exatamente. Tivemos um isolamento social por um tempo, que foi necessário, baixamos a taxa de transmissão, baixou a mortalidade, voltou agora, por quê? Porque os municípios vizinhos, a população se mobiliza, anda. Então, o vírus anda com a população. E, com isso, voltou agora uma taxa de transmissão maior, mas não como foi anteriormente, mas o suficiente para alertar e impor medidas e decisões ao governo de Araraquara, que certamente vão resultar no novo lockdown. Mas eu acho que a ideia é essa, não tem outro remédio que não seja esse. Não temos vacina ainda. Por que é que o ritmo da vacina não andou? Porque não tem insumo, não tem vacina. Agora, nesse caso, entram outros fatores, né? Porque o Brasil tem uma relação com a China, que é seu maior parceiro comercial, mas houve uma hostilidade gratuita e estúpida do governo contra a China, de quem se comprou a maior quantidade de insumos inicialmente. Mas, por exemplo, a vacina Coronavac agora está sendo mais usada, mas poderia ser muito mais. Mas, por exemplo, a Sputnik só agora que está sendo admitida, mas muito restritivamente, quando a população precisa em grande dosagem de vacina. Aí a senhora não vê um veto político aí contra esses dois países, Rússia e China? Não, é um absurdo, né? Eu acho que, contando assim para os nossos companheiros latino-americanos, nos envergonha dizer. Mas o Bolsonaro ele convenceu a população que as vacinas chinesas iriam tornar os brasileiros comunistas, iriam intervir na sua genética, e talvez até eles pudessem se tornar um réptil, um jacaré, o que seja. Então, assim, é uma molecagem, é uma forma de lidar com o assunto tão desrespeitoso com a função pública, com o país, e uma questão de vida ou morte, né? E é uma questão gravíssima, porque está jogando com vida e morte, né? Então,
houve, de fato, né? Eu acho que o primeiro caso que nós temos que lembrar é o seguinte: o Brasil é um grande produtor de vacina. Inclusive, o Brasil socorre todos os países latino-americanos em vacina. Nós somos exportadores de vacina para toda a Latinoamérica. Então, primeiro, houve, no início do governo, houve um esvaziamento dos centros de produção de medicamento públicos, que nós precisamos de denunciar aqui. Aliás, o governo já vinha esvaziando o setor público e a presença do próprio SUS e da produção e do parque industrial público nacional de uma forma gravíssima, né? Quando surge a pandemia, o governo já tinha esvaziado os cofres que financiavam a pesquisa. Então, pegou o Brasil com essa situação já crítica. Essa é uma programação macabra, pode-se dizer. Exatamente. Depois houve quando começam os estudos no mundo em relação à vacina, porque toda doença viral, o único remédio para ela, para interromper o ciclo dela, é uma vacina. E logo, os centros de pesquisa começaram a desenvolver vacinas e o Brasil ficou pendente de pesquisas internacionais, justo porque aqui estava completamente desarmado para encaminhar esses estudos. Mesmo assim, tanto a Fiocruz quanto o Instituto Butantan, dois grandes produtores de vacina, se articularam com parceiros internacionais e a Fiocruz com a Universidade de Oxford, que depois se transformou na chamada vacina AstraZeneca, que é uma indústria que financiou e hoje produz a vacina de Oxford. E a Coronavac, que é chinesa, né? Que é chinesa e que ambas os dois institutos de pesquisa, que são produtores de vacina, eles teriam condição de fazer parte do processo de produção desde que tivesse o insumo farmacologicamente ativo vindo desses países, né? Isso, as trapalhadas não, os malfeitos, né? Porque a gente não pode atribuir isso a coisa de incompetência. Eu acho que, eu tenho certeza que é tudo intencional. Faz essa marola toda, essa confusão toda, para poder não dar certo, né? Porque como é que você, com o nível de necessidade que nós temos hoje dos insumos chineses e indianos, você humilha a China e levanta suspeitas sobre as intenções, o governo, a própria vacina. Então, em função disso, nós tivemos um retardamento absurdo. Doutora Ana Maria Costa, queria agradecer muito, eu lamento não ter mais tempo, né? Muito enriquecedora a sua entrevista, e te agradeço muito pela sua presença aqui em Telesul. Estaremos sempre de portas abertas para salvar vidas com a informação necessária. Muito obrigado. Muito obrigada a você e boa noite. A vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Até semana que vem com Latitude Brasil por Telesul. Até. Tchau.